nosso chão, só se apagou. Ali está o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre.
Nós adoramos a Ti, Senhor, porque Tu vives, porque Tu reina, porque Tu tens todo o poder nos céus e na terra. Nós adoramos a Ti, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome, aleluia. Exaltado seja o Senhor para sempre, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos, amém? Graças a Deus. Estamos aqui nesta noite. Domingo passado não estávamos aqui com vocês, estávamos ali em Saracuruna. Também o pastor Emanuel estava aqui abençoando a igreja, foi uma bênção. Tivemos vendo a mensagem que está postada no YouTube, uma palavra de Deus muito abençoada para os nossos corações. E nós estamos no mês da família, querido. Estamos no mês da família, famílias chamadas para avançar. E recebemos aqui um maná dos céus. Recebemos aqui palavras nesses dias que foi assim de impactar nossa vida e famílias. Louvado seja o nome do Senhor, porque é um assunto que, sabe, é um assunto tremendo. Você pode falar. E de 2 dias para cá, quinta-feira para cá, nós temos visto assim o Senhor direcionando sobre famílias também, o mesmo assunto sobre família, mas o alicerce da família. E tivemos ali em Saracuruna, eu fiz uma pergunta aos irmãos, e alguns irmãos até ficaram rindo, né? Eu fiz uma pergunta a quem já andou na contramão. Quem já andou na contramão aqui, irmão? Dirigindo, entrou na contramão. Levante sua mão mesmo. Aconteceu comigo, lá em Cabo Frio, Rio das Ostras, né? Queridos, que sufoco. Que sufoco. Eu não vi a placa e a mulher só está do lado. Quem entrou na contramão? Terrível. Gente, terrível. Carro vindo para lá, o pessoal buzinando e abençoando toda a minha família. Vocês imaginam, né? Difícil. Mas esperando uma oportunidade para sair daquela contramão, entrar numa rua, foi um livramento de Deus. E a multa da contramão, você sabe qual é? R$ 293,20. Acho pouca, né? Mas é uma falta gravíssima. Nós não fomos multados, recebemos livramento. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós estamos no mês da família. E no mês da família, querido, né, nós temos que andar. Falar sobre família é andar na contramão. Na contramão do que este mundo se propõe a oferecer para a família. Então você está disposto nesta noite a andar na contramão deste mundo? A contrariar os interesses deste mundo? Para seguir o rumo que o Senhor tem destinado a cada um de nós, para a nossa família? Então, para que você possa avançar com a sua família, você tem que andar na contramão do mundo. Isso é a palavra de Deus, porque o que o mundo oferece aí é totalmente o contrário do que a palavra de Deus nos ensina. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 127, só vou ler um versículo. Edificando sua família em Deus. Embora tenhamos já um tema, né, família chamada para avançar, eu estou colocando aqui também, edificando sua família em Deus. Salmo de número 127, eu vou ler somente o primeiro verso desse salmo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor, encontrar, irmãos? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Glória a Deus. Eu gostaria de, nesta noite, querido, construir, né, uma casa junto com vocês. Eu quero convidar vocês a construir. Eu não sou pedreiro, nem sou engenheiro,
mas eu gostaria de convidar vocês a construir uma casa. Vamos construir uma casa nesta noite. E eu gostaria que você, em cada detalhe dessa casa que vai ser construída, você possa ver o significado espiritual que nela se contém. Então nós vamos falar de uma casa. Eu quero convidar você a construir uma casa. A construir uma casa e aplicar esta casa espiritualmente à nossa vida. Todos nós sabemos, queridos, todos nós sabemos que uma casa, ela começa a ser construída de baixo para cima, amém? De baixo para cima. E essa casa precisa ser construída de baixo para cima. Primeiro vem o alicerce, né? Depois as paredes, depois o telhado, e então, por último, fazemos aquelas obras de acabamento, as instalações de água, de luz, janelas, portas, né? Aquele blindex, eu quero um blindex na minha varanda, né? Aquelas coisas que deixam a casa bonita. Se nós olharmos friamente para uma construção, talvez você não veja quantas coisas espirituais possa ser aplicado na nossa vida. Mas eu quero levar você nessa construção. Hoje, cada um de vocês aqui vai ser pedreiro. E hoje as mulheres, né? Nós temos visto, eu conheço uma mulher aqui no lote 15, que ela levanta uma casa rapidinho. Pedreira. É verdade. É pedreira. Então, nós temos visto, uma mulher está em todas as áreas, né? Motorista de ônibus, né? Não sei se já tem maquinista, né? Mas mulheres têm. As mulheres estão dizendo, tem. Mas mulher pedreira eu sei que tem, né, que vira concreto. Então eu quero convidar você a construir uma casa comigo, queridos. E se você olhar assim friamente, você não vai conseguir assim ver quanta coisa importante tem uma construção e que pode ser aplicada na nossa vida, né? Nós vemos aqui que uma casa completa não é aquela casa que tem todos os móveis, que tem todos os utensílios, e sim quando tem o que é da vontade de Deus. Essa é uma casa completa, uma casa completa. Como será, queridos, a casa que Deus tem planejado para nós? Queria que você pensasse sobre isso, aplicando sempre para a sua vida espiritual, porque a palavra de Deus nos diz que eu e você somos tabernáculo de Deus, morada do Espírito Santo, amém? Somos tabernáculo do Senhor. Então nós vemos aqui que uma casa, ela não começa de cima para baixo, mas é de baixo para cima, através do alicerce. O pastor Josemar esteve falando aqui na quinta-feira sobre Mateus capítulo 7, o versículo 24, que bem-aventurado é aquele que ouve essas palavras e as pratica. É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, e que veio o vento, veio a tempestade, veio as torrentes de água, e essa casa não foi abaixo. Mas nécio, tolo, é aquele que constrói a sua casa sobre a areia, porque vem os ventos, vem a tempestade, vem as situações contrárias, e essa casa vai abaixo. O pastor Josemar falou sobre isso, e nós queremos falar sobre esse alicerce. Como é importante esse alicerce? Queridos, eu construí uma casa, já vai fazer uns 28 anos aproximadamente. Eu construí uma casa que o pedreiro, depois, ele falou: pastor, Deus fez um milagre. Eu falei: sobrou material, sobrou ferro, sobrou cimento, sobrou areia, né? E eu me lembro que na primeira chuva eu tinha que entrar dentro da casa com um guarda-chuva. Foi a casa da minha falecida sogra, que já está no Senhor. Lembra disso? Está com guarda-chuva, água para tudo quanto é lado. Deus fez um milagre, sobrou material. Como é que pode? Comprei ferro, não pode. Podia sobrar alguma coisinha, mas não a quantidade. Foi milagre, milagre. Vamos ver a primeira chuva. Tive que fazer outra laje, fazer um outro alicerce, fazer uma outra situação. Depois parti para minha casa na frente, deu um estalo. Eu tive que erguer 18 colunas. Depois de a casa pronta. 18 colunas de apoio. O alicerce, queridos, é fundamental. É a base da casa.
É a base da nossa vida espiritual. Quando você vê aqui no livro de Mateus, essa passagem bíblica, aonde no capítulo 7, versículo 24, que diz que muito feliz é o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, pois ele é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre uma rocha. Queridos, é muito importante a sua casa, a sua vida estar firmada nesta rocha, a qual é Cristo Jesus. É fundamental. É muito importante. Nós precisamos falar muito sobre o alicerce, porque nós temos visto muitas coisas sendo anunciadas, muitas coisas sendo pregadas, faladas, pelo meio de comunicação, por outras e outras religiões, mas que não tem fundamento, não tem consistência, não tem alicerce forte. E quando vem vento, e quando vem chuva, e quando vem tempestade, e quando vem um vento contrário, esta casa vai a pique. E nós queremos falar sobre fundamento. Nós lemos aqui no livro de Efésios, no capítulo de número 2, eu separei alguns versículos, que diz aqui, edificados sobre, capítulo 2, versículo 20, Efésios capítulo 2, versículo 20, Paulo vem dizendo assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Isso é fundamento. Tudo que foge esse texto bíblico, o ensinamento bíblico, deixa de ser alicerce. Alicerce é isso, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Jesus é o fundamento. E não podemos, queridos, não podemos abrir mão dessa palavra. Ah, mas ali eles estão fazendo isso, ali estão passando lá na cortina, no corredor, fazendo isso, levando isso para casa, colocando nos cantos da parede, para abençoar a casa. Não tem fundamento, não tem ensinamento bíblico, não tem ensinamento apostólico, não tem ensinamento profético, não tem doutrina. Então o alicerce firme é Jesus. Jesus é a rocha. Jesus é a rocha. Jesus é que sustenta. Então a sua casa tem que estar firmada na rocha. A sua vida tem que estar firmada em Jesus. A referência para a minha casa é Jesus. É a palavra de Deus. Então nós vemos que o alicerce. Então fizemos o alicerce. Você está vendo já o seu alicerce firmado? Então, mas pastor, significa o quê? Que quando a minha casa tiver no alicerce, não vai vir vento? Claro que vai. Não vai vir ventos contrários? Claro que vai. Vai vir situações? Claro. Mas é diferente. É diferente. Não vai a pique. Eu sempre falo, queridos, é uma experiência minha que eu estou passando para vocês. Eu sempre falo, procure buscar uma experiência com Deus. É muito bom eu ouvir testemunhos aqui. É muito bom ouvir testemunho, que Deus abençoou, que Deus fez isso, que Deus curou, que Deus... Mas é muito melhor você ter a sua própria experiência com Deus. Não é verdade? Porque quando você busca uma experiência com Deus, nada vai fazer você parar. Nada vai fazer você recuar. Porque aquela experiência foi uma experiência marcante. Então vem luta, vem dificuldade, ventos contrários, situações, mas você não recua. Porque você sabe em quem você tem crido. E você conhece a experiência que você teve com Deus. Então é diferente. Então, construímos a nossa casa, temos um alicerce. Glória a Deus. Não vai precisar de colocar 18 colunas, como o pastor Domingos teve que colocar. Está o alicerce, está pronto.
Agora você precisa de fazer as paredes. As paredes da casa. Fez o alicerce? Vamos fazer as paredes. Tive um pedreiro também, queridos, que ele assentava os tijolos, né? Colocava o tijolo, e uma distância de um tijolo para o outro, você colocava 2 dedos. Você podia sentar e assistir tijolos, você podia sentar e assistir televisão. É como, está assistindo televisão, eu estou vendo o que o outro pedreiro está fazendo, o que o ajudante está fazendo lá do outro lado. E ele falava assim para mim, eu falava, mas é assim mesmo? Não entendia nada de obra, né? Não, isso aí não tem problema não. Isso aí, vamos tirar essa diferença na massa. Vamos tirar essa diferença na massa. Os tijolos sendo colocados e vamos tirar essa diferença na massa. O custo da obra vai lá em cima, né? Vamos tirar essa diferença na massa. As paredes, querido, é muito importante. As paredes da sua casa é muito importante. É muito importante. Lá no livro de Neemias, abra lá, o livro de Neemias, capítulo 4, versículo 14. Diz assim: e olhei e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados, e ao restante do povo: não temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, por vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Neemias capítulo 4, versículo 14. Isso aqui é a construção do muro. O inimigo estava querendo retardar a construção do muro. E Neemias diz assim, não temais, lembrai-vos do Senhor. As paredes, queridos, é muito importante. A parede ali é muito importante da sua casa. É muito importante. Eu me lembro também, sabe, de uma historinha. É uma parábola de uma caravana que ia lá para o deserto. Ia pelo deserto e vieram os salteadores para roubar aquela caravana. E toda noite, quando os salteadores iam entrar no meio daquela caravana, encontravam uma muralha. E não conseguia assaltar. E começaram a acompanhar aquela caravana, os salteadores acompanhando a distância. Acompanhando sempre a distância. Uma certa noite, depois de alguns dias, ele observou que a caravana não tinha mais muralha, ele podia entrar. E eles entraram naquela caravana e acordaram lá os líderes e perguntou assim, nós estamos durante algumas semanas acompanhando vocês e não conseguíamos entrar, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí o líder lá da caravana disse assim, esta noite nós estávamos muito cansados. E não oramos. E fomos dormir. Como é importante a parede, querido. A parede da sua casa é muito importante. Você não pode deixar brechas. Você não pode deixar brechas. Os tijolos têm que ser colocados, sabe, em igualdade. Você não pode deixar brecha, e como você fecha as brechas? Orando pela sua casa, orando pela sua família. As paredes da casa são a proteção do lar. As paredes da casa são a proteção do lar. É a barreira que impede o maligno de entrar. E isso é uma responsabilidade minha e sua. Porque como nós iremos impedir que o maligno entre na nossa casa? Orando, colocando a nossa casa diante de Deus, colocando a nossa família diante de Deus. Então, nós precisamos de criar uma muralha, queridos. Criar uma muralha para impedir que as coisas do mundo entrem na nossa casa. E isso é tarefa de cada família. Nós estamos famílias para avançar. A minha tarefa é orar pela minha casa, para que o maligno não entre. Para que ele não entre. Então, isso é tarefa de cada família. Nós vemos que no tempo de Neemias, aqui no capítulo 4, versículo 14, quando ele diz assim, olhai
olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao restante do povo: não temais e lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E no tempo de Neemias, eles edificaram um muro ao redor da cidade. Você lê lá no livro de Neemias, capítulo 4, eles edificaram um muro ao redor da cidade. E cada casa foi construída ali, ó, ao lado do muro, sendo protegida pelo muro. É importante porque o inimigo está tentando retardar, sabe, a construção dessa sua casa espiritual, dessa fortaleza espiritual. De alguma forma ele tenta, sabe, entrar, de alguma forma ele tenta impedir essa construção da sua vida espiritual. E você precisa, sabe, de estar firme, orando, buscando ao Senhor. A palavra de Deus diz: se o Senhor não edificar a casa, nós vemos aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa. Então nós vemos como é importante a casa está edificada. Então nós fizemos aqui o alicerce, nós fizemos o alicerce da casa, fizemos as paredes, vimos que essas paredes têm que estar, você já ouviu aquela pronúncia, que diz assim: essa parede não entra um prego. Você já ouviu essa pronúncia? Né? As mulheres aí que têm costume de furar as paredes, né, para prender alguma coisinha, né, fura a parede para cá, não é isso? Está toda hora furando as paredes. Então, aí tem parede que você diz assim: essa parede não entra um prego, só com aquela furadeira martelete, né? Queridos, então nós precisamos estar com a nossa parede assim, ó, firme, para que o maligno não entre. Então, você construiu, você fez o alicerce. O alicerce demora mais um pouquinho, porque você fura, você faz ali o radier, não é isso? Faz o radier, coloca aqueles pezinhos de galinha lá, o radier, depois levanta e enche de concreto. Demora. A fundação, ela demora. Depois você coloca até umas pedras de mão ali para fortalecer ainda mais. Mas você fez o alicerce, glória a Deus. Você fez as paredes, glória a Deus. Agora precisamos de colocar o telhado nessa casa. O telhado fala de cobertura espiritual. O telhado dessa casa, você está construindo uma casa comigo nesta noite, meu querido. Você está construindo a sua casa espiritual comigo nesta noite. Então você fez o alicerce, que é edificado através dos apóstolos e dos profetas, no fundamento no qual Cristo é a pedra. Você construiu agora a parede, a sua casa já está erguida. Agora você precisa de colocar o telhado, ou uma laje. É a cobertura espiritual. No Salmo de número 91, vamos lá, todo mundo conhece esse salmo, está aberto em casa, numa estante, numa mesa, não é isso? Vamos lá, Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que se assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa, porque aos teus olhos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão, a áspide, calcará aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que então encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação.
Cobertura espiritual. Cobertura espiritual. Esse salmo. Cobertura espiritual é algo tremendo que nós vemos aqui nesse salmo. É muito importante, querido. A presença do Senhor sobre a nossa casa, a presença do Senhor sobre a nossa família, nos protege de muitas coisas. A presença de Deus nos protege de muitas coisas, debaixo da glória do Senhor. Quando Ele diz aqui, sai aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele é o meu refúgio, Ele é o meu baluarte, praga nenhuma chegará à minha tenda. Nós conhecemos o salmo, muitos têm esse salmo assim, pendurado na porta. Lá no meu serviço, você entra na sala, logo na sala está lá, pendurado lá, o que os colegas colocam lá, o salmo, outros colocam lá o salmo 23, enfim, as pessoas colocam. Essa cobertura espiritual, querido, é muito importante. Essa cobertura espiritual nós necessitamos para vencer as tribulações, para vencer a força do vento, a força do maligno, porque o vento vem. Vem ou não vem? O vento vem. As tribulações vêm. Um filho fica doente. O desemprego bate na porta. Até mesmo um óbito chega na casa, como já chegou na minha família várias vezes. Precisamos dessa cobertura espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, Ele é o meu refúgio, o meu baluarte. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Oh, glória a Deus! Essa é a cobertura espiritual que eu preciso. Essa é a cobertura espiritual que eu preciso, que você precisa. Esse é o telhado, é a laje que você precisa para a sua casa, porque praga nenhuma chegará na tua tenda, chegará na sua casa. Aleluia. Não saia debaixo dessa cobertura, queridos. Eu já vi muitas pessoas saírem debaixo da cobertura espiritual. Ah, porque ali está ensinando isso, porque ali é um manto, ali é isso. Queridos, não saia da cobertura espiritual. Não saia do fundamento dos apóstolos e dos profetas, no qual testifica que Jesus é a pedra, que Jesus é a rocha, que Jesus é o alicerce para a nossa vida, para a nossa casa espiritual. Então você construiu a sua casa. Laje, né? Você fez o alicerce, você fez a parede e você colocou o telhado. Agora vamos partir para as instalações. Nós temos aí que colocar água e luz. E se não tiver água e luz, uma casa fica muito difícil de ser habitada. Fica muito mais difícil de ser habitada, não é? Casa e luz. Se bem, por exemplo, quando eu vim lá do norte para cá, lá, me lembro do meu avô, a nossa casa lá em Aracaju, Itabaiana. Era uma casa de sapê. E lá era água na caçamba. E não tinha luz, era lampião. Né? Botava querosene, lampião. Algumas pessoas estão lembrando, né? Como é que era antigamente, né? Quem já teve essa experiência de tirar água lá do poço, né? Puxa água, tem que encher. Então nós temos que colocar, e nós já estamos acostumados, né? Modernidade, você chega na sua casa e aperta o botão lá, se pagou a conta direitinho, tem luz. Né? Aí você vai na torneira, se acedar e tiver de bom humor, tem água na torneira. Amém? Porque agora é assim. Mas, queridos, água e luz. Sem água e sem luz fica difícil você habitar numa casa. Nós precisamos da água do Espírito Santo. Jesus, ele disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Você precisa da água do Espírito Santo.
Você precisa da luz de Deus. Você precisa da luz do Senhor. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. São as instalações. Você não pode ter uma casa como se fosse uma casa abandonada. Essa casa não tem luz. Essa casa não tem água. Essa casa precisa de água. Essa casa precisa de luz. E Jesus é a água da vida. Jesus é a luz do mundo. Aleluia. E nós vemos aqui, né? Mas precisamos da água. Precisamos da água. Você precisa da água. Para fazer a diferença. Para fazer a diferença, querido. Para fazer a diferença, nós precisamos de uma casa que tenha água e luz. E quando Jesus é a água da vida em nossa casa, fazemos a diferença. Fazemos ou não fazemos? Quando Jesus é a luz do mundo, fazemos a diferença. Você pode fazer a diferença. Aleluia. A água, queridos, a água é igual à fé. A água é igual à fé. Pense. Quando falta água, aí as mulheres sabem melhor. Quando falta água, você junta a louça da manhã com a louça da tarde para poder lavar, né? Vamos economizar água. A mulher conhece bem isso. Vamos guardar um pouquinho. Junta a roupa toda da semana, porque é uma lavada só, né? Quando não tem água, fica difícil você lavar a louça. Não é isso? Fica difícil você lavar as roupas. Fica difícil você tomar banho, se bem que para alguns isso não é problema, né? Eu espero que não seja o nosso caso. Mas é verdade, lá na Europa, por causa do frio, você está pensando que eles tomam banho como brasileiro? Tomam? Tomam não. Existe lá um creme, meninas. Existe um creme, eles passam um cremezinho no corpo, né? Depois vem com um cotonete, não sei mais o que lá, e está perfumado. Lá na Europa é assim. Aqui no Brasil é banho. É banho todo dia. Mas, queridos, nós vemos assim que a água é muito importante. Então, quando tem pouca água, fazemos pouca coisa. Agora você pense. Pense bem. E se faltar fé? Se faltar fé? Se com água fica difícil, sem água fica difícil. E água é igual a fé. E se faltar fé nessa casa? Se faltar fé nessa casa, essa casa não avança. Essa casa não vai para frente. Se faltar fé, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Então nós precisamos de ter fé. Porque sem fé não caminhamos, sem fé não avançamos. Então a palavra de Deus para nós nesta noite, nessa construção, nessa instalação dentro dessa casa, que não falte fé na sua vida para avançar. Que não falte fé. Que você tenha fé. Você vai conquistar, você vai vencer. Deus não te constituiu por cauda, meu querido. Deus te constituiu por cabeça. Você precisa de ter fé. Você vai conseguir. Está difícil, é o desemprego. Eu não consigo fazer uma faculdade. Eu não consigo concluir o estudo. Eu não consigo um emprego melhor. Meu querido, igreja do Senhor, não perca a fé. Tenha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E através da fé, você torna as coisas possíveis. Então é muito importante isso. Uma família sem fé, ela não avança. Já que o tema é avançar, uma família sem fé não avança. Devo ir ou não devo ir? Eu me lembro quando eu estava com... Deixa eu ver. Eu tive já... Acho que eu estava com um Passat. Eu tinha um Passat Point. O nome é lindo. Mas o fundo do carro estava caindo. Uma vez eu tive que tirar a minha esposa, minha filha e minha sogra dentro do carro para poder chegar em casa, porque o fundo foi parar no chão e ele ia arrastando. Imagine isso. E se a minha família não tivesse fé, naquela época, eu não trocaria de carro, porque eu estava sem fé. Então, fortaleça a fé da sua família.
Aí o esposo, a esposa, os filhos, fortaleça a fé, vamos conseguir, vamos trocar de carro, é crise, vamos trocar de carro, vamos comprar uma casa nova, vamos fazer, é fé, porque sem fé você não avança, sem fé, sabe, você não vai adiante, sem fé você não produz, sem fé você não faz a diferença, e você só faz a diferença nesse mundo porque você tem fé, porque você pode ganhar um salário mínimo, e as pessoas estão dizendo assim, mas como é que pode? Ela só anda arrumada, ela só anda com as unhas limpinhas, pintadinha, o cabelo dela está sempre feito, esse homem está com a barba sempre pronta, o sapato está novo, o terno está novo, e ele ganha um salário mínimo, como é que pode? É fé, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele dá o provimento, a palavra do Senhor diz que buscai ao Senhor, e todas as coisas vos serão acrescentadas, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Você precisa de fé para caminhar, você precisa de fé para produzir, você precisa de fé para avançar. Aleluia. Glória a Deus. E luz. Água, já falamos, a SEDAI está aberta para nós, gente. Não vai faltar água. Agora luz. Luz é a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 105, que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés. A Bíblia, querido, é isso que nós precisamos de aprender. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela precisa de ocupar um lugar especial na nossa vida. Não é numa estante. É muito bonito você chegar numa casa e você encontrar uma Bíblia aberta. Né? Eu tenho uma Bíblia desse tamanho assim, mais ou menos. Linda aquela Bíblia. Né? Ultimamente ela não tem estado nem aberta, ela está fechada, mas ela é grandona. Eu andei até indo com ela para a igreja, no momento que as pessoas estavam abandonando a Bíblia, eu falei, não, já que o povo está abandonando a Bíblia, eu quero mostrar que eu estou com uma Bíblia bem grande. Aí comprei uma Bíblia grande, né? E a Bíblia é importante. O salmista vem dizendo aqui, que diz a palavra do Senhor, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia não é para ficar numa estante, ou numa mesa, como uma peça decorativa. A Bíblia é para estar no meu e no seu coração. A palavra do Senhor nos diz, lá no Salmo de número 119 também, ainda no versículo de número 11, por aí em diante, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Dentro dessas instalações, dessa construção dessa sua casa, você não pode deixar de fora algo que é primordial, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus, a palavra que é o próprio Senhor Jesus, que é o verbo que se fez carne, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos direciona, é a palavra de Deus que nos mostra a direção, o caminho, é a palavra do Senhor que nos faz avançar, é a palavra de Deus. A família avança porque ela tem como bússola a palavra do Senhor. Ela orienta, a palavra do Senhor diz, vai para cá, vai para lá, faça isso, é a palavra do Senhor. Nós precisamos de ter essa intimidade com a palavra de Deus, porque o Deus que nós servimos é um Deus que fala através da sua palavra. Às vezes ficamos esperando semanas chegar para podermos ouvir uma palavra, mas querido, Deus, Ele fala através da palavra dEle. Então não posso deixar a palavra de Deus de lado. Queridos, você construiu a casa. Vou acelerar aqui. Você construiu a casa. Fez o alicerce. Você fez as paredes. Você colocou o telhado. Você colocou as instalações. Você já colocou água e você colocou luz. Agora, depois da sua casa toda construída, você já imaginou uma casa de cabeça para baixo? Toda bagunçada? Isso acontece. Eu tenho visto, sabe, pessoas lutando para colocar a casa em ordem, né? É difícil.
Eu tenho um terraço na minha casa. Querido, se eu pudesse, querido, eu acabava com aquele terraço. É terrível. Tudo que sobra de obra, terraço. Ah, isso, terraço. Joga lá. Daqui a pouco você tem uma outra obra para fazer. Para colocar a casa em ordem. Uma casa de cabeça para baixo. Estamos vivendo isso, querido. Uma casa de cabeça para baixo. Uma família de cabeça para baixo. Estamos vivendo tempos em que a família perdeu a sua referência. A família perdeu a sua referência. A sua referência. Família hoje não gosta mais de ficar em casa. Está ficando em casa por causa da violência. Muitas pessoas estão deixando de sair, ir aos shoppings, ir ao cinema, dar um passeio com a família, ir à Quinta da Boa Vista, ir a um determinado... Porque tem medo de passar na linha vermelha, na linha amarela, porque está com medo de ser assaltado. E as pessoas hoje estão ficando em casa, mas as pessoas não gostam mais de ficar em casa. Aquele convívio que existia antigamente, dos pais sentar com os filhos, avós e todo mundo mais, e comentar, e contar uma piada, conversar, brincar, isso acabou. A referência de família acabou. As pessoas não gostam mais de ficar em casa. As pessoas querem ficar no cinema, no shopping, querem ficar na rua. Ou então, quando estão em casa, é cada um no Face, é cada uma no Zap, é cada um em algum lugar. Menos em comunhão. Então, a família perdeu a sua referência. O casamento tem sido desvirtuado, mal interpretado. Perdeu a referência. Nós temos visto que a maternidade também, a maternidade tem sido desvalorizada. Tem sido desvalorizada. Nós poderíamos falar mais sobre isso, mas tem sido desvalorizada. Mas hoje, anote isso, falei isso lá em Saracununa. Poucos sabem o que é uma família no sentido patriarcal. Poucos sabem isso. O que é uma família no sentido patriarcal. Pai, mãe e filhos. Pai, mãe e filhos. Poucos sabem. Porque estão colocando uma nova referência na família. Eu ainda falei que uma colega que trabalha comigo há uns 15 dias atrás, vai fazer 20 dias, chegou no trabalho chorando pela manhã, uma pessoa muito alegre, dificilmente vejo aquela pessoa. Ah, o meu filho está namorando, foi me apresentar a namorada. Chegou, pai, mãe, essa aqui é minha namorada. 2 barbudinhos. Essa aqui é minha namorada. A referência. É isso que está acontecendo. Você está entendendo? Você está entendendo o que está acontecendo? Você vai a um shopping, você vai a algum lugar e você está vendo essas cenas constantemente. A família perdeu a sua referência. E para nós avançarmos, querido, pai, me ouça, você tem que ser uma referência para o seu filho. Mãe, me ouça, você tem que ser uma referência para o seu filho. A referência para a sua casa não pode ser um ator da novela, não pode ser o mocinho lá do filme, mas a referência para a minha casa, para a minha família tem que ser eu, tem que ser você, pai, tem que ser você, mãe. Não passe essa referência para outro. Tá? Então nós vemos, talvez, queridos, nós poderíamos falar até de mais coisas aqui, lá em 2 Reis, no capítulo 20, versículo 1, você já deve ter lido, ou você já deve ter ouvido falar desse homem, um rei que estava doente para morrer, e Deus deu a ele uma chance para organizar a sua casa. O nome desse rei era Ezequias. Deus deu uma chance a ele. Querido, Deus tem nos dado uma chance para reconstruirmos a nossa casa. Deus tem nos dado uma chance para organizarmos a nossa casa, a nossa família, para sermos referência para os nossos filhos, para o nosso lar. Então, Ezequias recebeu uma notícia lá no livro de 2 Reis, no capítulo 20, versículo de 1 a 7. Ezequias recebeu uma notícia que a sua enfermidade era para a morte, ia levá-lo ao túmulo. O profeta Isaías entrou e disse que ele iria morrer, e o profeta Isaías disse assim para ele, assim, ó, põe a tua casa em ordem. Meu Deus, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás. Põe a tua casa em ordem.
põe a tua casa em ordem. Para avançarmos com a nossa família, a nossa casa tem que estar em ordem. Amém, irmãos? Para nós avançarmos com a nossa família, a nossa casa tem que estar em ordem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E diz aqui que no versículo de número 3, ele faz uma oração. No capítulo de número 20, de 2 Reis. No versículo de número 3, ele faz uma oração. Leia só a oração que ele faz. E se quisermos ser testemunha do Senhor Jesus, querido, nós precisamos de estar em ordem com a nossa casa, com a nossa família. Olha a oração que ele faz. Andei diante de ti com fidelidade. Fidelidade e verdade, queridos, é um ótimo alicerce. É ou não é? Você não pode fazer um alicerce com mentiras. Você só pode fazer um alicerce com fidelidade e verdade. Fidelidade e verdade são requisitos para avançarmos. E ele diz assim: com inteireza de coração, Ezequias, ele orou dizendo que seu coração era íntegro. Que seu coração seja íntegro. E que ele buscava ao Senhor. Coloque a sua vida espiritual em ordem. A sua casa está construída. A sua casa já tem as instalações. Agora coloque em ordem todas as coisas. Coloque a sua casa em ordem. Não seja religioso. Seja cristão. Seja um homem, seja uma mulher, seja um filho, seja uma filha. Comprometido, comprometida com o reino de Deus. Isso é importante. E ele disse que ele era íntegro com Deus e para com as pessoas, principalmente da sua família, ele era íntegro. E ele começa a dizer que eu era íntegro, eu andava reto diante de ti, com meu coração inteiro diante de ti, não dividido. Querido, se você tem a sua casa construída, mas você está dividido ou dividida, será que eu devo continuar? Será que eu devo parar? Querido, você deve continuar, você deve avançar. Esse é o ano que vamos avançar para a glória de Deus. Então nós vemos aqui que ele chorou com lágrimas. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Jeremias, versículo 29, capítulo 29, versículo 13, diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Você tem buscado ao Senhor pela sua família? Busca ao Senhor pela sua família. Comece a buscar. Coloque seu relacionamento em ordem. Coloque o seu relacionamento em ordem. Tenha diálogo com a sua casa, com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa. Busque um relacionamento íntimo com Deus. Isso é avançar. Busque um relacionamento íntimo com Deus. Ele começa a dizer ainda no versículo de número 3, ele diz assim: fiz o que era reto, fiz o que era bom aos teus olhos. As atitudes, queridos, as atitudes, elas mostram quem realmente somos. Sabia disso? Você que está se preparando aí para o casamento, está buscando um namorado, uma namorada, eu quero falar sobre isso, não está dentro do... Observe se ele é um bom filho. Observe se ela é uma boa filha. Se for um bom filho, vai ser um bom marido. Se for uma boa filha, vai ser uma boa mulher. Se não for, sai fora. Pode fugir. Isso é uma receita infalível. Porque o filho que honra o pai e a mãe prospera, é abençoado. Então, queridos, nós vemos que Ezequias, ele tinha atitudes. As atitudes mostram quem somos. E Ezequias era um homem que tinha ações que glorificavam a Deus. Nós vemos que ele quando foi nomeado rei, ele abriu os templos estavam fechados, e a primeira coisa que ele fez foi abrir o templo, mandou abrir as portas do templo, restabeleceu o culto, celebrou a Páscoa. Eu fiz umas anotações aqui. Ele celebrou a Páscoa, ele fez a coleta dos dízimos, das ofertas, para sustento dos sacerdotes. Toda vez quando o povo entrava em guerra, ele orava ao Senhor, ele buscava ao Senhor. Então, queridos, nós aprendemos quando ele diz: coloque a tua casa em ordem, coloque as tuas atitudes em ordem, de acordo com a vontade de Deus. Famílias, que você seja o primeiro a reunir a sua família para orar, para buscar a Deus. Seja o primeiro para buscar a Deus, porque a oração, eu costumo falar isso aqui, a oração
move a mão de Deus. A oração move a mão de Deus. Quando colocamos a nossa casa em ordem, queridos, para com Deus, o Senhor nos ouve, o Senhor nos vê, o Senhor vê as nossas lágrimas, cura, dá vida em abundância e faz o impossível por nossas vidas. Diz que Ezequias, ele se prostrou e chorou, e antes que o profeta saísse do palácio, o Senhor diz assim, ó, retorna lá ele, e diz que eu vou acrescentar a ele 15 anos na vida dele, e curou, porque simplesmente ele derramou as suas lágrimas diante do Senhor. Ele derramou as suas lágrimas diante do Senhor, e o Senhor se compadeceu dele, mas a primeira ordem do Senhor foi assim, ó, põe a tua casa em ordem, coloque a sua casa em ordem, coloque a sua vida espiritual em ordem, faça uma reflexão da sua vida, façamos nesta noite uma reflexão de nossas vidas, vamos colocar nossa vida espiritual em ordem, vamos colocar os nossos relacionamentos, seja de irmão para irmão, de esposo para esposa, de filho para pai, vamos colocar os nossos relacionamentos em ordem, vamos colocar nossas atitudes em ordem, tá? Para a glória do Senhor. Feche os seus olhos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo vem dizendo no livro de Filipenses, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação do Senhor, deixando as coisas que para trás ficam, avanço para o alvo, que é Cristo Jesus, que você possa avançar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite nós queremos orar, nós estamos dentro do nosso horário, aleluia, glória a Deus, nós queremos orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família, orar por você que entrou aqui nesta noite pela primeira vez, querendo ouvir uma palavra para a sua casa, para a sua família. Talvez você está assim, né, passando por um momento de vento, de tempestade, a sua casa tem balançado. Saiba que o Senhor quer que você reconstrua a sua casa nesta noite. E se você está aqui nesta noite, fiquemos em pé nesse instante, e você quer vir aqui à frente, você quer entregar a sua vida para Jesus, você quer reconstruir a sua casa de novo, vem até aqui à frente e nós estaremos orando em nome de Jesus, enquanto estaremos entoando esse cântico. Você vem aqui à frente em nome de Jesus, pode sair do seu lugar, nós estaremos orando por você, aleluia. Feche seus olhos, aleluia. Meu querido, igreja do Senhor, nesta noite nós construímos uma casa, nós construímos essa casa juntos, uma casa com alicerce, uma casa com fundação, uma casa com paredes, uma casa com telhado, com cobertura espiritual, né? Uma casa que tem água, tem luz, tem a água do Espírito Santo, tem a presença de Deus, que é a luz. E se você, meu querido, quer que nós oremos por você, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pastor, eu quero que ore por nós, eu quero que ore pela nossa família, eu quero que ore pela nossa casa. Sai do seu lugar agora, para que possamos concluir orando por você, orando pela sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Isso, amém. Glória a Deus. Minha casa será uma casa de bênção. Pode sair mesmo, venha. Isso. Minha casa será um pedaço do céu. Pode vir aqui à frente, irmão. Tem mais alguém que quer vir? Venha. Pastor, eu quero que ore por mim. Eu quero que ore pela minha família. Eu quero reconstruir minha casa de novo, nos fundamentos do apóstolo, dos profetas. Eu quero reconstruir a minha casa. Saia mesmo do seu lugar. Minha casa será reconhecida. Aleluia. Como lugar de milagres e oração. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita. Quer
quer que oremos pela sua casa, pela sua família, venha se juntar a essas pessoas que estão aqui agora. Nós vamos orar por você. Abra do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais abrir. Pode sair, venha mesmo. Amém. Queridos, vamos orar por essas pessoas aqui. Sua casa foi construída, o seu lar foi construído, tem todas as instalações, mas você está com uma enfermidade nessa casa. Vem aqui que eu quero orar. Não estava no programa não, mas Deus falou comigo para me orar por você que está doente. Vem cá, vou orar por você. Pastor, minha casa foi construída, tem todas as instalações, mas eu estou com uma doença aqui. Então nós vamos orar, isso é um desafio. Eu vou orar para que você saia daqui curado nesta noite. Pastor, minha casa foi construída. Tem a água do Espírito Santo. Tem a luz. Foi construída, mas eu estou com uma doença aqui. Eu quero agora provar, experimentar isso. Então vou orar por você agora. Não estava no programa fazer isso não, mas vou orar por você agora. A doença vai sair dessa casa, porque a nossa casa é a habitação do Espírito Santo. Não é morada de doença, não é morada de enfermidade, mas é habitação do Espírito Santo. Aleluia, Senhor, tua de alegria. Faça do meu coração tua casa todo dia. Orianda lá, baixuri, anda lá. Senhor, aleluia. Senhor da glória. Os obreiros aqui, vai impor nas mãos. Pastora Célia, os diáconos, Alcione, vai impor nas mãos aqui. Jorge, vai impor nas mãos. Vamos terminar esse culto orando por essas pessoas. Alfredo, vai impor nas mãos. Sai em nome de Jesus. Sai doença dessa casa. Sai enfermidade desse corpo. Sai toda doença agora. Vai saindo agora em nome de Jesus. Vai saindo todo vício. Vai saindo toda doença agora desse corpo. Sai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai doença. Sai desse corpo. Sai todo mal. Em nome de Jesus. Saia todo vício. Todo mal. Toda doença. Saia desse corpo agora. Em nome de Jesus. Levante a sua mão, você que está com a enfermidade aqui. Eu quero identificar você agora. Levante a sua mão assim, em nome de Jesus. Vou dizer para vocês uma coisa que eu já disse aqui. Pastor Domingos não cura ninguém. Quem cura é Jesus. E porque Jesus cura, você vai sair daqui curado nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos falando no Teu nome agora. Estamos falando no Teu nome. É no Teu nome. Essas pessoas estão com as mãos erguidas agora. Nós queremos ouvir os testemunhos de pessoas curadas aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, seja a doença onde esteja alojada, seja no seio, seja no útero, seja no fígado, seja na visão, seja na vesícula, seja aonde estiver, dá uma ordem tu agora e sai doença, sai desse corpo. O nosso corpo é templo do
Santo. É templo do Espírito Santo. Ó Senhor da glória, em nome de Jesus. Ó Senhor, que haja cura, haja libertação, haja restauração agora. Sopra o vento do teu Espírito. Sopra o vento do teu Espírito. Sopra o vento do teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, restaura. Em nome de Jesus, coloca a tua mão. Retira essa doença. Retira essa doença. Retira essa doença agora. Eu imponho as minhas mãos agora, Senhor. Em nome de Jesus, porque há poder. Não há poder nas minhas mãos, mas há poder no nome. No nome de Jesus. No nome de Jesus há poder. No nome de Jesus há poder. No nome de Jesus há poder. No nome de Jesus há poder para curar. No nome de Jesus há poder para restaurar. No nome de Jesus há poder. Em nome de Jesus, sopra o vento do teu Espírito. Sopra o vento do teu Espírito. Sopra o vento do teu Espírito, Senhor. Sopra o vento do teu Espírito, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Vamos aplaudindo ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, na quinta-feira, nós estaremos ministrando. Pastor Hélio estará pregando aqui na terça-feira, mas na quinta-feira nós teremos um momento de louvor, um louvorzão. Estaremos ungindo todas as famílias, todo mundo. Traga seu pai, sua mãe, seus avós, traga todo mundo, vai ser uma bênção. Você que foi curado aqui nesta noite, você procura o pastor da igreja e peça a ele para dar um testemunho. Pastor, o caroço sumiu. Pastor, essa dor de cabeça que eu tinha sumiu. Eu não dormi, agora voltei a dormir. Procure o pastor para dar testemunho, porque o seu testemunho vai fazer com que outras pessoas creiam e recebam a bênção de Deus. Faça assim com a sua mão. Que a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo esteja com o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Abrace seu irmão e a paz do Senhor. Ótima semana em nome de Jesus.